Bom dia, queridos amigos. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos ampare, iniciando mais uma semana cheia de esperança, de confiança, e convido a todos a elevar o seu pensamento nesse momento do Evangelho, para que a gente possa sentir o manancial de luz que derrama sobre todos nós durante a mensagem que o Evangelho nos traz. Hoje nós vamos ler Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns, dentre eles, porém, mais adiantado que os outros, é dado, entrevejam a partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegar a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmo, sobretudo a de amarem os que lhe destruíram, quizás, ou haveres a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram os bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia para se lhes apresentar a causa. Necessário se torna volver o olhar ao passado. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, rogando o nosso Mestre a proteção bendita para cada um de nós. E que possamos refletir bastante nesta lição, para que ela possa mudar
o nosso olhar, a nossa maneira de sentir, o que seja é a importância dos laços de família. Nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, rogando a sua bondade, a sua misericórdia, para que nos fortaleça diante dos embates que cada dia somos convidados a passar. Mestre Jesus, compadeça de nossos corações, dai-nos força e coragem para vencer o dia a dia, a fim de que as lições do Cristo jamais estejam distante de nossos pensamentos. Que a luz, o amor e esta paz que o Evangelho suscita em nós nos traga sempre a esperança, a fé e a caridade. Obrigado, Senhor. Que Deus esteja sempre conosco. Queridos amigos, nós estamos diante de uma mensagem bastante expressiva em relação à ingratidão dos filhos, que é uma mensagem trazida por Santo Agostinho no ano de 1862. Nos chama muito a atenção essa questão do tempo que nós estamos vivendo. Hoje, 2024, nós percebemos quanto esta lição fala alto em nosso coração e em nosso pensamento. Ainda vivemos essa ingratidão de tantas formas, e a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, sinal de que nada mudamos em sentido dos nossos sentimentos. Temos avançado assustadoramente na forma da inteligência, mas só a inteligência não move o nosso sentimento, o nosso pensamento em relação ao respeito, à gratidão, ao acolhimento que todos nós recebemos no âmago da família que nos recebe. E aqui ele vai nos mostrar determinados itens que nós vamos refletindo. Revolta sempre os corações honestos quando nós recebemos uma ingratidão dos pais para com os filhos, é extremamente doloroso. Mas, no entanto, o Evangelho nos diz que a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Por quê? Porque a escolha que antecedeu ao mundo espiritual, antes da nossa reencarnação, se deu de acordo com as leis de Deus. E aqueles espíritos que tínhamos grandes comprometimentos morais, afetivos, e que precisava ser declinado de uma forma diferente, esses pais nos assumiram conosco um compromisso de que nós poderíamos vir com os seus filhos. E esta seria a grande oportunidade para que cada um viesse a se educar, a melhorar no campo dos nossos relacionamentos, olhando os pais como espíritos que devemos a ele todo o respeito e a nossa gratidão. Então, aqui o Evangelho nos diz que quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseja receber a luz. O que quer dizer isto? Nós precisamos entender que tudo isso que vivemos aqui, ele constitui um patrimônio do espírito, está gravado na nossa memória, na nossa estrutura mental, com referência, sem dúvida, no nosso contexto perispiritual. E essa é uma das causas que nos traz tantas dificuldades para consolidarmos os laços de família no âmbito do amor. Porque quando nós retornamos ao espiritual, nós levamos nossas paixões, nossos sentimentos doentes, nós não viramos santo do outro lado. Muito pelo contrário, esses sentimentos perduram e que podem ser analisados e até sintetizados como paixões, ou também com as virtudes que nós já conseguimos. Então, nós vamos ver que quando chegamos no mundo espiritual, se nós desejamos,
E se temos a oportunidade, nós podemos frequentar as escolas do mundo espiritual, sermos orientados. Então, nós nos aperfeiçoamos lá no mundo espiritual. Mas aqueles que não querem, que vivem mergulhado no âmbito desses sentimentos, eles ficam estacionários. Então, nós vamos ver, analisando por um prisma, o que é ingratidão, né? E nós vamos ver que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo que o Evangelho nos diz. E nós temos que entender que a reencarnação não quer dizer que nós, filhos, pertencemos aos pais. Mas, entretanto, os pais também não pertencem aos filhos. Então, nós temos que compreender que a nossa relação de pais para com os filhos assume um caráter de grande importância. Mas, da mesma forma, tem que acontecer no campo dos filhos para com os pais. Por quê? Porque os pais são espíritos que não são melhores do que os filhos, mas eles assumiram um compromisso com a nossa paternidade. E nós mesmo assim, vendo a imaturidade de muitos pais, de muitos grupos familiares, nós podemos ver que esse grupo familiar, ele precisa ter uma certa atenção. Existem pais que agridem os filhos, escravizando. Quantas vezes nós já vimos isso? Porque acham que eles são propriedades deles, não são. Então, nós vamos ver, da mesma forma, nós temos com muita frequência até filhos que agridem os pais e também buscam escravizá-los. Então, a reencarnação, ela traz um rumo bem claro, nítido. Nós precisamos ter um mútuo respeito, que vai fazer com que a gente cresça, porque isso compete tanto a mim, quanto mãe, quanto também ao filho. Então, entre pais e filhos, há, na verdade, uma fronteira de apreço recíproco, que não podemos ultrapassar em nome do amor, sem que a gente deixe aparecer esse egoísmo que ainda vive em nós e muitas vezes conturba as nossas existências. Muitos, portanto, eles chegam a um mundo espiritual ou eles reencarnam, né? Cheios de ódio, são violentos, são insaciados nos seus desejos de vingança, e alguns dentre eles, porém, mais adiantado que os outros, é dado entrever a partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Essa é um estado em que o espírito, quando ele recebe uma educação amorosa e voltada para a verdade, ele pode compreender de uma forma que para chegarmos até Deus só tem um caminho, e esse caminho é a caridade. Então é preciso que a gente esforce para aniquilar o mal e a treva que está dentro de nós mesmos. Por isso a importância da evangelização dos nossos espíritos desde a mais tenra idade, buscando, na verdade, uma compreensão maior e muitas vezes nós somos surpreendidos por nós mesmos quando nós passamos a recolher e a receber também algo que nos traga alegria. Então, por isso que é importante que a gente sempre possa compreender a necessidade de desenvolvermos no âmbito de nosso pensamento, do nosso coração, os sentimentos. Por quê? Porque não há caridade sem que a gente esqueça todas essas injúrias, esses ultrajes que estavam dentro de nós. E não há caridade de forma alguma sem o perdão e nem com o coração tomado de ódio. E é por isso, então, que aquele que vai aniquilando o mal e a treva dentro de si mesmo, ele vai se modificando, ele vai mudando a sua forma de pensar. E é preciso, então, que a gente tenha um grande esforço, porque isso não é fácil. É preciso que a gente compreenda a necessidade de olhar para dentro de nós
E muitas vezes nós não conseguimos perceber a animosidade que ainda está no nosso íntimo e revoltam quando nós vamos educar, quando nós vamos mostrar os erros. Muitas vezes esses espíritos, além de revoltarem, eles não trazem dentro de si a ideia do perdão e ainda não são capazes de abdicar a si mesmo. Então, nós vamos ver que é preciso que dia a dia, desde pequenininho, a gente mostre o que é certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal. E quando nós estamos numa formação de um lar estruturado no bem, muitas vezes nós ficamos assim muito pensativo, porque esses corações que ainda abalados, né, por tantas infelicidades, tem hora que eles vacilam, eles não duvidam. Então é preciso ver qual é a boa resolução que predomina. Por isso, há uma necessidade enorme de nós ensinarmos esses filhos a orar e mostrar a relação de respeito que todos devemos ter. E a oração, a prece, nos leva a reflexões também importantes. E o Evangelho diz: o Espírito se aproveita de um corpo e prepara na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será seu procedimento na família escolhida? Dependerá de sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Mas eu gostaria de dizer-lhes que isso aqui não é casualmente, não. Quando os pais estão pensando, né, já estão trazendo dentro de si o pensamento de ter seus filhos, na verdade, esse pensamento, quando chega ao homem, isso já foi organizado no mundo espiritual, porque o planejamento reencarnatório, ele antecede a nossa reencarnação. Então, entre pais e filhos, há sempre naturalmente, uma fronteira, né? Que nós temos que ultrapassar de apreço. E isso tem que ser de forma recíproca, porque nós não podemos ultrapassar, em nome do amor, aquilo que muitas vezes conturba a nossa existência. E é importante que os pais também possam sempre auxiliar no futuro dos seus filhos. E tanto quanto ele for justo, amoroso, e nós vamos deixar que os filhos não venham interferir em nada que aquilo que o pai lhe propõe, que ajuda. Então, Emmanuel nos mostra, justo que os pais não interfiram no futuro dos seus filhos, tanto quanto justo que os filhos não interfiram no passado dos pais. Muitos pais não aceitam as escolhas do filho, muitos pais não aceitam até as profissões dos filhos, devido à vaidade. Eles querem que os filhos façam aquilo que eles querem, e nem sempre é assim. Então, é preciso que a gente pondere bastante as nossas atitudes e, quando tem essas rivalidades no lar, esses atritos, né, a gente tem que lembrar que um de nós erramos mais, ou um de nós traz ainda dentro de si esses sentimentos de raiva, de vingança, de ódio, que resultam em grandes eh, repulsas. E essas repulsas são instintivas. Então, nós percebemos isso muitas vezes desde pequeno, né? Então, nós precisamos lembrar que tanto os pais como os filhos, eles trazem uma consciência livres diante de Deus para fazer as suas próprias escolhas. E essas escolhas vai fazer com que haja sempre um reajuste no campo da nossa evolução. A gente não pode esquecer que todo o nascimento tem uma finalidade educativa. E por isso nós pedimos a Jesus que fortaleça os pais para que eles sejam amplamente inspirados
e tirando a sua vaidade, olhando com os olhos do Espírito para ver quais são verdadeiramente as necessidades de seu filho. Assim, Jesus, agradecidos, pedimos que nos transmita o passe por meio desses inúmeros espíritos que nos acompanham tão de perto em nosso planejamento reencarnatório, pedindo a Jesus que esse passe se estenda aos filhos, a todos aqueles que compõem a nossa família, para que a misericórdia e o amor alcance a intimidade desses nossos irmãos. Fluidifica a nossa água, Senhor, para que ela se transforme em medicamento e que possamos, de alguma forma, sentirmos a grandeza do seu amor em nossos corações. Que Jesus nos abençoe, que todos tenham uma semana de trabalho, de muita luz, mas de muita vigilância. Com carinho, desejamos a todos muita paz e que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, chegue até o seu coração. Que assim seja.